O que aconteceu nos treinos livres do GP de Singapura de 2025? Acabamos de terminar os treinos livres e foi um treino livre bem curioso no geral, especialmente o treino livre 2, que foi bem caótico e já ajudou a bater a meta de bandeiras vermelhas que a gente teve no vídeo de previsão de ontem. Não sei se estava se referindo especificamente só ao GP, mas se fosse do final de semana, a gente já bateu a meta. Já foram 2 bandeiras vermelhas, bandeira amarela a rodo também. Treino livre do GP de Singapura ali caótico, ainda mais com a quantidade de novatos. Ainda que não foram os novatos os principais culpados dos acidentes que a gente teve, além de alguns resultados inusitados no topo da tabela nos 2 treinos livres, mas por conta da quantidade de caos e do que aconteceu, não vão ser, provavelmente não vão se replicar ao longo da classificação e da corrida de fato. Mas a gente vai discutir isso aqui agora, pegando seus comentários e vendo tudo o que aconteceu nos treinos livres do GP de Singapura. No treino livre 1, quem liderou foi Fernando Alonso, ele mesmo, com o tempo de 1:31.116, seguido de Charles Leclerc, Max Verstappen, Lewis Hamilton e Oscar Piastri fechando o top 5, Lando Norris, Isaac Hadjar, Carlos Sainz, Yuki Tsunoda e Esteban Ocon fechando a primeira página. Abrindo a segunda página, George Russell, Nico Hülkenberg, Pierre Gasly, Kimi Antonelli, Liam Lawson, Oliver Behrman, Gabriel Bortoleto, Lance Stroll, Franco Colapinto e Alex Albon em 20º. E você pode notar, claro, que o Alex Albon está em último lugar, com só 2 voltas, o que é bem perceptível de que ele não fez o treino livre de fato, ele só conseguiu completar 2 voltas, isso porque o Williams dele pegou fogo, não aguentou a pressão ali, o calor de Singapura. O carro do Williams não aguentou e acabou pegando fogo, e isso acabou com qualquer possibilidade que ele tivesse de concluir esse treino, deixando só o Carlos Sainz ali, vamos dizer, sobrecarregado com as funções que a Williams precisava testar, treinar ou fazer durante esses treinos livres. Ainda assim, um treino decente da Williams, acaba terminando na 8ª colocação com o Carlos Sainz. Como sempre, eu vou reforçar aqui o fato de que tempos do treino livre 1 não significam muita coisa. Os tempos que a gente está vendo aqui não significam. O treino livre 1 é o treino mais inútil para a gente se basear em tempos. Mas você pode já ter alguma noção de algumas coisas que vão acontecer nesse final de semana. E claro que esse foi o comentário que mais apareceu e que com certeza é o que as pessoas mais estão comentando, até porque não ficou tão distante também no TL2, mas como o FGPLTVOFC, muitas letras, disse Alonso em primeiro no treino livre 1, fiquei surpreso, hein? E realmente surpreendeu, mesmo que, de novo, o treino livre 1 não seja um treino pra gente se basear na questão de tempo, até você pode ver que o Lance Stroll termina em 18º lugar, mas assim, ainda assim, você geralmente vê as principais equipes terminando na frente. Daí você vê algum outro carro, alguma outra equipe ali próximo. Especialmente quando o próprio Alonso veio falar de que não seria um grande final de semana, de que as próximas etapas, 3 provavelmente a Aston Martin ficaria em último lugar. O Alonso se jogando para baixo ali, num sentido de ganhar, não mídia, mas ganhar um pouco de repercussão quando ele tiver bons resultados também. Isso é uma tática que o Alonso faz. Eu já falei pra vocês, o Alonso é raposa. O Alonso é muito raposa, cara. Ele sabe jogar o jogo da mídia. Então ele já vende toda a ideia de que, não, as próximas etapas vão ser horríveis da Aston Martin, vão terminar tudo lá no fundo do pelotão. Aí se ele faz alguma coisa boa, isso vende o nome dele também. O Alonso, ele é inteligente, ele sabe o que faz. Além de outro motivo que eu acabei esquecendo de comentar, que é a questão do horário que o treino livre 1 acontece. Eu acho que o treino livre 1, especialmente em Singapura, a gente pode tirar menos informações ainda em questão de como vai estar realmente os carros na pista, nas condições de classificação e de corrida, por conta do horário que ele acontece, porque a classificação, a corrida, acontece no período noturno, enquanto esse treino livre, o TL1, ele acontece no período já um pouco mais diurno ali, no meio da tarde de Singapura. Então temperatura, condição climática, é tudo muito diferente de como vai estar na corrida de fato, como vai estar na classificação de fato. Então são muitos detalhes que realmente mudam, e esse primeiro lugar aqui do Alonso dá uma iludida, mostra que a Aston Martin talvez não esteja tão ruim quanto a gente esperava, quanto pelo menos o Alonso vendeu que ela estivesse, mas ao mesmo tempo a gente tem que ir com aquele pé atrás e vamos esperar as sessões de fato de classificação, as sessões competitivas, pra gente entender essa Aston Martin de fato. A gente vai falar até um pouco mais no TL2 sobre esse assunto, porque a gente teve as Aston Martins, e não só a Aston Martin, mas como outros carros em posições
pouco esperadas no TL2, só que ainda assim eu acho que em pistas como Singapura, o TL1 ele ainda traz menos informações realmente ali das condições que a gente pode esperar na classificação e na corrida do que outras pistas fazem. O Aso também trouxe aqui o comentário de competição para ver quem mais vai lamber os muros de Singapura está acirrada e vários pilotos tiveram problemas. No TL1 o próprio Hamilton, o Hamilton ele passa muito perto ali de dar uma lambida no muro e ele fica muito próximo. O Bortoleto tem algumas dificuldades ali, especialmente no TL2, foi a mais destacada, né, que ele acaba saindo da pista, indo para a área de escape, mas não bate o carro nem nada. A gente teve muitos pilotos sofrendo ao longo do final de semana, a gente vai ver também no TL2, tiveram vários pilotos que sofreram, mas é aquilo lá, Singapura é uma pista extremamente desgastante, provavelmente a pista mais desgastante de todo o calendário, pela quantidade de curvas, pelo calor que é por lá, pela dificuldade que é pilotar naturalmente nessa pista já, a gente tem muitos pilotos novatos ali, então muitos fatores podem pesar e influenciar nesse final de semana, e a gente vai ver agora no TL2 já, porque a gente teve muitas batidas e muitos problemas acontecendo por lá. No TL2 a gente teve o Oscar Piastri liderando a tabela de tempos com 1:30.714, seguido de Isaac Hadjar, Max Verstappen, Fernando Alonso e Lando Norris, fechando o top 5, Lance Stroll, Esteban Ocon, Carlos Sainz, Charles Leclerc e Lewis Hamilton na primeira página. Abrindo a segunda página, a gente teve Yuki Tsunoda, Oliver Behrman, Alex Albon, Nico Hülkenberg, Gabriel Bortoleto, Pierre Gasly, Liam Lawson, Kimi Antonelli, Franco Colapinto e George Russell. E mais uma vez, eu trago o apontamento para vocês do último colocado, se vocês prestarem atenção, é o que menos teve voltas, apesar de todo mundo ter feito poucas voltas nesses treinos. Até se você pegar ali o Liam Lawson, ele também não fez muitas voltas nesse treino, ele só fez 10 voltas, porque esses dois foram os causadores, o George Russell e o Liam Lawson foram os causadores das bandeiras vermelhas dessa sessão. O George Russell foi o primeiro, ele acaba errando numa curva e enfia o carro lá com tudo, ele quebra a asa dianteira, ele até consegue voltar, mas não é o suficiente, ele volta para os boxes e a Mercedes não consegue arrumar o carro dele a tempo, ele não volta para a sessão, ele deforma ali o muro de proteção, ele causa a bandeira vermelha para limpar todo o espaço, arrumar o muro de proteção, e depois o Liam Lawson também dá uma batida no muro com tudo ali, quebra o pneu dianteiro direito, se eu tô lembrando direito, foi o pneu dianteiro direito, e ele para bem na entrada do pit, inclusive, onde ele deixa o carro morrer ali é bem na entrada do pit. O que facilita até para recolher, né, fica mais rápido, mas ao mesmo tempo acaba causando mais uma bandeira vermelha que os pilotos precisam sair. E durante esta segunda bandeira vermelha, quando os pilotos são liberados para ir para a pista, a gente teve uma cena bem curiosa, né? Durante todo o final de semana, durante toda a semana, na verdade, ficou se tendo aquela discussão de que, pro Tsunoda manter o emprego, ele precisa dar um strike nas duas McLarens na largada e tal. Só que na verdade a gente descobriu que esse emprego tá tendenciando para outra pessoa. Porque como o Arthur Zilla disse, parece que vai ser o Leclerc que vai tirar as McLarens da corrida e não o Tsunoda. Porque quando as equipes estavam todas liberando seus carros para sair dos boxes para voltar para a pista e aproveitar o pouco tempo de TL2 que a gente ainda tinha, a Ferrari libera o Leclerc numa hora completamente insegura e o Lando Norris está passando na pista na hora. Então o Leclerc sai e dá com tudo no carro do Lando Norris. O Lando Norris bate na muretinha do pit wall ali, quebra a asa dianteira, felizmente ele consegue voltar para os boxes, estava na frente dos boxes ali da McLaren, né, a Ferrari fica do lado, ele consegue voltar para os boxes, trocam a asa e ele volta para o treino, mas o Leclerc dá com o carro com tudo em cima do Lando e poderia ter tirado mais um carro do treino livre por conta disso. Ele foi chamado para a sala dos comissários, no momento que eu gravo esse vídeo, provavelmente ele tá lá, conversando com os comissários. É bem provável que quando você esteja vendo esse vídeo, já saiu ali um comunicado oficial se vai ter punição, se não vai ter punição, o que vai acontecer com o Charles Leclerc por conta disso. Eu acredito que deve haver sim, pelo menos uma multa. Eu acho que da multa, a Ferrari e o Leclerc não escapam. Punição eu não tenho certeza, porque não tirou o Lando, apesar de ter sido um grave erro ali da equipe da Ferrari. Eu não acho que vai ter alguma punição de posição, essas coisas, mas que vai cair uma multa pesada no colo da Ferrari, provavelmente vai. E como eu estava discutindo no TL1, que não era um TL que a gente poderia pegar uma grande representação do que seria a corrida, o TL2, por outro lado, era um treino livre que a gente poderia ter uma representação melhor. Exatamente por ser o TL2, que você já tem algumas equipes fazendo simulações de corrida ali, então a gente já consegue entender melhor um pouco o ritmo dos carros pro final de semana. Mas essa quantidade de bandeiras vermelhas, essa quantidade de paradas, atrapalhou muito as equipes que mudaram completamente
os planos que elas tinham de treino, você não conseguiu fazer voltas consistentes, voltas com frequência ali, para você realmente treinar um ritmo de corrida, porque para treinar o ritmo de corrida é necessário que você faça várias voltas em sequência para você entender o desgaste do pneu, entender como você pode manter o ritmo, a concentração do piloto, vários outros fatores que vão ser levados em consideração num treino de ritmo de corrida. E as equipes não conseguiam ter isso com frequência porque toda hora tinha uma bandeira vermelha, toda hora tinha um acidente, toda hora estava acontecendo alguma coisa. E por conta disso, eu também acho que esse treino livre 2, no caso, não vai ser necessariamente um ponto pra gente analisar pro final de semana. Eu acho que, vendo o que a gente teve pra observar, vendo ali a classificação, não, o treino todo, realmente foi um treino que foi muito caótico e muitas equipes não conseguiram concluir os programas que elas tinham planejado para esse treino. É só você ver ali, quase ninguém fez 20 voltas. Os únicos pilotos que conseguiram fazer 20 voltas foram o Carlos Sainz, o Pierre Gasly e o Franco Colapinto. Para vocês terem noção, o piloto dos que fez voltas, dos que participaram do treino livre 1, que fez menos voltas, foi o Lance Stroll com 18. Tirando o Lance Stroll, ninguém fez menos que 20. Depois disso, o que fez menos voltas foi o Fernando Alonso, que liderou inclusive, com 23 voltas, mas dali você pega os que mais fizeram voltas, foram 29, 27. Então, você vê que esse treino livre 2, ele ficou muito defasado por conta das bandeiras vermelhas, e por isso, eu ainda não colocaria minha mão no fogo pra gente tirar ele como algo que a gente realmente possa analisar no final de semana. Eu acredito que as McLarens venham muito bem, você teve até o Oscar Piastri ali liderando, o Lando Norris foi prejudicado e a gente não sabe como isso afetou de fato o carro dele, eles vão ter agora um dia inteiro para arrumar qualquer peça que tenha saído do lugar por conta da batida com o Leclerc. O Verstappen tá ali em cima, então isso pra mim indica de que a gente vai ter as duas McLarens, o Max Verstappen ali em cima, mas algumas outras equipes que tradicionalmente iriam bem, você esperaria que iriam bem, não foram tão bem. Você pode pegar as Mercedes, que ficaram em 18º e 20º, o 18º do Antonelli, o 20º do Russell, por conta da batida, mas o 18º ali do Antonelli realmente não conseguiu encaixar boas voltas, as Ferraris em 9º e 10º, mas sobre a questão do Russell, tem até um comentário muito bom aqui do Breno Almeida. O Russell teve um déjà vu em Singapura e beijou o muro de novo. O Russell não pode ver, né? Ele não pode estar indo bem. Se ele está fazendo uma volta competitiva, ele vai ver o muro ali, ele não vai aguentar, ele vai enfiar o carro no muro, mas principalmente o comentário do Alves Vasco. Uma Mercedes bateu e não foi o Antonelli, simplesmente Fórmula 1 fora da Europa. Apesar do ritmo dele no TL2 não ter sido tão bem, eu ainda culpo muita das questões de que o TL2 foi extremamente caótico e muitas das equipes não conseguiram botar os seus programas de treino de fato em prática, então eu realmente não acho que a Mercedes tá muito mal. Apesar de no TL1 eles também não terem feito bons tempos, com os dois carros ficando na segunda página, ainda assim acho que é muito cedo para afirmar que a Mercedes está mal nesse final de semana, que não vai conseguir entregar um carro decente para os seus pilotos. Agora, nesse treino livre, a Aston Martin de novo foi muito bem. A gente tem o comentário aqui do Patrick Martins. As Aston Martin muito bem nos treinos, mas todos sabemos que não vai ser bem assim na classificação e na corrida. E eu acho que esse é um comentário bem realista aqui do Patrick, porque a gente está falando exatamente de dois treinos livres que, pra mim, não dá pra gente extrair algo concreto. O treino livre 1, por ser o TL1 e já naturalmente é o mais afastado da realidade e pelas condições climáticas que envolviam o momento que ele aconteceu, e o TL2 pelo caos que foi ele todo. Você não conseguia ter o ritmo completo. Você não conseguia fazer seus programas de treino completo, você não conseguia concluir 5 voltas seguidas sem ter um problema na pista, sem alguém te atrapalhar, porque a gente teve vários pilotos sendo atrapalhados. O Piastri foi atrapalhado pelo Hamilton, depois o Bortoleto foi atrapalhado pelo próprio Piastri também, por exemplo. Então, apesar de tudo, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado ao analisar a Aston Martin nas boas posições. Porém, eu não acredito que eles realmente estejam com um carro equilibrado, um carro decente, que pode ali brigar forte para estar nos pontos nesse final de semana. Eu ainda acho importante a gente esperar os resultados do TL3 para afirmar que a Aston Martin tá ali, sabe? Que a Aston Martin tem um carro para estar na zona de pontuação, apesar de que o TL3 vai ser numa condição parecida com o TL1, então talvez a gente não tenha de novo uma precisão das condições de pista, mas assim, se você tem uma constante de todos os treinos, mesmo que tenha algum caos, que aconteça alguma coisa, as Aston Martins bem colocadas, é algo que você pode esperar que eles consigam replicar na classificação e na corrida. Não digo um 4º lugar, um 6º lugar, como foi no caso aqui do TL2, mas pelo menos está ali no Q3
tá numa posição real para trazer pontos para casa. E pelo que a gente vem vendo, Aston Martin vem sendo consistente nesse meio. Nos 2 treinos livres conseguiram botar o carro dentro do top 10, no caso não os dois, né, no TL1 o Stroll fica lá atrás, mas o Alonso pelo menos vem conseguindo de forma consistente botar essa Aston dentro do top 10, então é o carro que a gente pode esperar ali como surpresa do final de semana. Eu realmente acho que é um carro que a gente pode esperar como a surpresa do final de semana, sonhar com a 33ª, como algumas pessoas vêm falando ali, né? Tiveram alguns comentários falando, lá a 33ª finalmente vem. Eu acredito que ainda não. Eu acho que é algo que só vai acontecer no ano que vem. Realisticamente, eu acho que é algo que só vai acontecer no ano que vem. A não ser que tenha uma corrida caótica e a Aston Martin realmente esteja bem. Aí a gente pode ver a Aston, quem sabe, sonhando com essa possível vitória ali. Mas eu ainda acredito que quando a gente chegar em CNTP, condições normais de temperatura e pressão, os carros da Aston vão estar ali no meio, na meiuca ali, em 19º lugar assim, mas vão estar brigando pelos pontos, pelo que eles vêm apresentando até aqui. A gente teve o comentário do Eduardo Chicarelli Quaresma aqui, e a Ferrari tá me deixando sonhar. O resultado do TL2 não ajuda muito a Ferrari nesse sentido, né? Não é um resultado muito positivo, mas de novo o TL2 não é esse grande parâmetro pra gente tirar, baseado no que a gente pode ver nesse final de semana. Então realmente a Ferrari pode sonhar, eu acho que com o pódio vai ser muito difícil. Apesar do bom resultado no TL1, né? A gente ter visto ali o Lewis lá em cima, ainda acredito que vai ser difícil de replicar na corrida. Não acredito que a gente possa ver de fato a Ferrari brigando por uma vitória. Talvez um pódio, a gente não sabe como vai ser de fato a classificação, a corrida. O Lewis parece motivado, os 2 treinos livres terminou na frente do Leclerc. Não que isso signifique alguma coisa, em classificação o Leclerc ele é sempre um monstro e na maioria das vezes vai vencer o Lewis. Pode ser que não seja. Acredito que não vai ser diferente nesse final de semana, mas a gente pode sim ver uma Ferrari melhor do que a gente viu na semana passada, pelo menos. Semana passada a Ferrari ficou bem apagada durante o final de semana do Azerbaijão, com os péssimos resultados, né? O Lewis ficando ali só em 8º e o Charles em 9º. Então eu acredito que vai ser sim um final de semana melhor do que foi o Azerbaijão para a Ferrari, mas não que briguem ali pelo título. Pelo título não, pela vitória. O título deles é terminar em P2 nos construtores contra a Mercedes. E o Arthur Furtado disse que o Verstappen vai desencantar e conseguir uma vitória. O Verstappen ele fez bons treinos, ele foi uma constante nos 2 treinos livres, ficando em terceiro nos 2. Ele ficou terceiro no TL1 e terceiro no TL2. E assim, o Verstappen é o Verstappen, você nunca pode descartar ele. A Red Bull claramente veio com um carro bom o suficiente para ele estar na parte de cima da tabela nesse final de semana. E se ele tem um carro bom o suficiente, ele é um candidato a vencer. Ele nunca venceu em Singapura, muitas vezes por questões de características que não encaixam na pista, às vezes também é uma pista que ele particularmente não é tão bom nela, não que ele seja ruim, muito pelo contrário, eu acho que o Verstappen é bom em todas as pistas, mas é naquele sentido, o cara ele é muito foda em todas, mas uma ele é um pouco menos foda, entendeu? Nesse sentido eu quis dizer, e são fatores que podem acontecer, você tem pilotos que às vezes não performam tão bem numa pista porque não conseguem se adaptar direito a ela e tal, não acho que é o caso do Verstappen, não conseguir se adaptar a Singapura, mas muitos fatores como carros que não entregaram nessa pista especificamente ao longo dos anos, impediram ele de conseguir vencer. No ano passado mesmo, ele poderia ter vencido, ele ficou em segundo lugar, mas é que o Lando Norris fez uma corrida brilhante e venceu aquela prova de forma justa e merecida. Então, assim, o Max tá mostrando que tem um carro equilibrado e que pode brigar. E se ele tem isso, ele é um candidato e você não tem como descartar. E por fim, um último ponto para comentar é a questão das Saubers, que não foram grandes treinos, né? No TL1 foi 12º pro Hulk e 17º pro Gabriel, e no segundo treino 14º pro Hulk e 15º pro Gabriel. Não parece realmente que tá um carro tão equilibrado. Ela é a minha aposta de surpresa do final de semana, é alguém que eu tava com essa confiança de que iria trazer bons resultados. Até o momento tá queimando a minha língua, mas eu ainda vou dar esse voto de confiança pra Sauber, por questões de que, de novo, foram treinos que não representaram pelas condições, pelo caos todo que aconteceu, não representaram exatamente o que a gente pode esperar ver nesse final de semana. Então, por conta disso, eu acredito ali que a gente ainda pode ver uma melhora da Sauber, talvez não tão bem quanto eu esperava que eles fossem, mas ainda assim, acho muito cedo pra gente de fato cravar um péssimo final de semana que não vai ter uma grande performance ali da Sauber, por conta de como foram os treinos livres e a gente ter visto várias equipes decentes indo muito mal por conta disso também. Então, ainda dá pra dar o voto de confiança, mas a Sauber realmente não parece estar apresentando um carro tão bom, tão equilibrado,
quanto ela vinha em corridas anteriores. Mas aí tá o que aconteceu nos treinos livres do GP de Singapura de 2025. Eu quero saber o que você pensa sobre isso, então não esquece de deixar a sua opinião nos comentários, se você concorda ou discorda de alguma coisa que eu disse. O espaço aqui tá sempre aberto para ouvir o que vocês têm a dizer. Lembrando aqui também que se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube F1, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque ajuda muito a gente a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui para vocês. E também outra forma de ajudar o clube, caso você queira, é se tornando membro, clicando aqui embaixo no botão Seja Membro, que além de ajudar muito o clube a poder continuar produzindo esses vídeos, você também ganha alguns benefícios, como decidir temas de vídeos no futuro e prioridade para os seus comentários aparecerem aqui nos vídeos também. No mais, eu quero deixar um abraço para você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.